Boa noite! Estamos felizes porque novamente estamos voltando a gravar e a fazer o podcast da Educação Adventista, que tem o propósito de ajudar a você que nos assiste com orientações, com conversas úteis para a nossa vida e para a sua vida. E neste ano nós estamos começando os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum, um programa especial para que nós possamos viver e nós logo iremos saber qual é o objetivo deste projeto. E hoje nós temos um convidado especial, o pastor Moisés, que hoje gentilmente aceitou vir aqui falar conosco, conversar conosco. E nós, antes de começarmos a fazer a primeira pergunta para o pastor, ele pode dar as boas-vindas para todos nós. Muito bem, professor. Muito bem, amigos do podcast. É muito bom estar com você. Eu quero dizer que é um privilégio, é uma honra estarmos juntos aqui e conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante que tem a ver com a nossa vida plena. Então, a gente se encontra daqui a pouco mais depois da oração. Neste momento, eu convido a todos para orarmos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelas oportunidades que o Senhor nos concede, pelo seu amor. E neste momento, oramos a Ti, clamando a Ti a presença do Seu Santo Espírito, para que possamos conversar sobre um assunto tão importante que está relacionado com este projeto. Que pessoas possam ser ajudadas, orientadas a tomarem decisões melhores para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. E falando nisso, eu gostaria de, neste momento, pedir ao pastor Moisés que explique para cada um de nós como funciona este projeto. O projeto dos 10 dias de oração é um projeto criado pela Igreja Adventista em nível mundial, que ocorre em diferentes datas do ano, mas aqui no Brasil, por exemplo, na América do Sul, ocorre sempre no mês de fevereiro. Neste ano será de 13 a 23 de fevereiro, 10 dias de oração. Um desses dias a gente escolhe para jejuar, para preparar-se melhor para esse encontro com Deus e com as pessoas, né? E, logicamente, como o Colégio Adventista faz parte da organização adventista, parte integrante desse complexo religioso, educacional e de saúde, que chamamos de Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos anualmente o privilégio de, nas escolas, também compartilharmos com pessoas de diferentes religiões, porque a oração é a respiração da alma, a oração é uma conversa com Deus, como fazemos com um amigo. Então, não existe preconceito na oração, é uma forma de você se comunicar com Deus. E então, os 10 dias trabalham neste assunto. E, ao mesmo tempo, professor, amigos, nós temos uma revista, né? Essa revista certamente já vai ser enviada, foi enviada para você no formato de PDF, mas essa revista, nesse ano, tem o seguinte tema: Vida Plena. Né? Será isso, né, professor? É algo interessante e algo que mexe com a gente, porque todos nós precisamos de viver, mas viver bem. E o tema desse ano é vida plena. Cada ano temos um tema diferente. São diferentes temas, diferentes ênfases, sempre unindo o aspecto educacional, familiar, emocional com o aspecto espiritual. E nesse ano será um dos, na minha visão, né, eu acompanho isso há muitos anos, na minha visão será um dos melhores temas que teremos para discutir, que é vida plena. Vocês já vão saber por quê. Neste projeto estamos focados na saúde e o tema de hoje é vida abundante. O que será que é vida abundante? A Organização Mundial da Saúde, ela define saúde
como um estado completo de bem-estar, tanto físico, mental, também social. E aí, não é só isso. Também ela define isso como sendo a ausência de enfermidade. É um bem-estar com qualidade em todos os aspectos da vida. E aí, eu começo fazendo uma pergunta para o pastor. E esta pergunta é: como é que está o quadro do mundo hoje em dia? Bom, se você analisar desse ponto de vista dessa sua introdução maravilhosa, porque você pintou o quadro do que é o ideal, que a saúde deve ser o bem-estar integral do ser humano, no sentido físico, no sentido mental, no sentido espiritual, eu acrescentaria no sentido moral, no sentido emocional, no sentido financeiro, saúde total. Nós temos o título desse ano de saúde plena. Nós estamos mal. Nós estamos mal. O mundo está mal. O mundo hoje é, na verdade, um grande hospital. Basta você andar por aí, e eu às vezes vou a um consultório médico para consultas de rotina, e eu me apavoro com a quantidade de pessoas que estão ali esperando. Você vai às farmácias, elas estão cheias. Você vai às UPAs por aí, você vai perceber que existem filas, né? Então, mesmo quem tem planos de saúde hoje está sofrendo. Você sabe disso, porque é um acúmulo de gente. Então, nós podemos dizer assim, professor, que o mundo hoje está doente em diferentes sentidos. Então, 10 dias para a gente pensar sobre isso é pouco, mas ao mesmo tempo é importante que a gente reflita, e reflita especialmente como está a minha saúde. Se ela é bem-estar físico, mental, espiritual, familiar, financeiro, inclusive, eu tenho que começar a olhar para os meus problemas, os meus erros, refletir. Por isso que os 10 dias desse ano, eles são eminentemente práticos, porque eles levam você para coisas do dia a dia. Não é só aquela questão transcendental de você falar com Deus. Claro, isso é fundamental, isso é básico, mas a gente precisa mais do que isso. A gente precisa trazer a religião, a gente precisa trazer a religiosidade para a vida prática, e isso precisa transformar a vida da gente. Então, esses podcasts que você vai ter aqui, eu acho que eles são imperdíveis, porque vão tocar em vários aspectos muito práticos e sensíveis da nossa vida, do nosso dia a dia, para que tenhamos essa tal saúde plena que fala aqui o tema deste ano. O pastor citou muito bem quantas pessoas estão indo aos hospitais. Mas a gente também pode ver pessoas que não estão na fila do hospital, não estão no hospital, mas demonstram marcas de dor. A Organização Mundial de Saúde diz que os Estados Unidos gasta 16,6% do seu PIB com gastos em saúde. Imagine só. Isso é uma demonstração de como o nosso mundo está doente e precisa urgentemente de cura. E essa cura a gente vai, ao longo deste projeto, estudar como isso acontece. Mas dando sequência, como é que a gente pode entender, na sua visão, pastor, o que é saúde integral? O conceito do ser humano na Bíblia, ele é um pouco diferente do conceito popular. Né? O que é o ser humano no conceito popular? Né? Ele tem uma parte física, quando ele morre, aquilo vira pó. Né? E alguns acreditam que ele tem uma parte espiritual. Né? Mas o conceito bíblico do ser humano, ele é holístico. Uma palavra bonita, né? Uma palavra pomposa. O conceito holístico vem de Léo, né, do grego, que é todo. Né? Ele tem o sentido de um todo. Ele não é só físico, certo? Ele é mais do que físico, ele tem algo moral dentro dele. Ele toma decisões. Essas decisões podem ser certas, podem ser erradas. Então ele tem aspectos morais dentro dele. O ser humano tem um vazio nesse sentido. E ele tem um vazio ainda maior, que é Deus. Então ele precisa de satisfazer-se com algo que está fora dele, que está acima dele, que é maior do que ele, que nós entendemos que foi aquele que o criou.
e nos fez a imagem e semelhança dele, que é o próprio Deus. Então, quando você une todas essas partes, você tem o ser humano na totalidade. Alguns dizem que o ser humano é feito de duas partes, uma dicotomia, corpo e alma. Não. Outros dizem que é uma tricotomia, ou seja, três partes, corpo, alma e espírito. Não. Biblicamente, ele é um todo. Essas partes, física, mental, espiritual do ser humano e relacional do ser humano, elas têm que estar unidas. Então, quando isso está em equilíbrio, essas partes do ser humano estão em equilíbrio, ele tem saúde. Então, a natureza holística pressupõe isso. Agora, quando uma dessas partes não está bem, você começa a ter problemas. Então, por exemplo, uma pessoa, ele cuida muito do físico, ele está marombadão, né? Só que ele não cuida da cabeça, ele não cuida do emocional, ele está com problemas emocionais com a esposa, está com problemas com relacionamento com o filho, por exemplo. Ele não tem saúde, porque ele não está equilibrado. Ou o contrário, muitas vezes ele até cuida dessa parte social, emocional, mas não cuida do seu físico. E aí o diabetes pega ele e o mata mais cedo. Você entendeu? Com certeza. Então nós temos que primar por esta questão. Isso é um pouquinho de trabalho, né? A necessidade de criar hábitos, de ter uma cultura mais saudável. O que não é muito fácil, humanamente falando. Porque aquilo, a gente sempre gosta daquilo que não presta, né? Quando eu falo daquilo que não presta, não é só na questão do que comemos, é comer muito açúcar, é comer muita gordura, é comer isso. Tudo isso é gostoso, mas não faz bem. Mas também nós temos que começar a cuidar um pouquinho aqui, ó, da cabeça. Muita coisa ruim que entra por aqui e que desequilibra o organismo, inclusive na parte física, e a gente às vezes pensa. Olha, as pessoas vivem hoje ansiosas. Basta você sair na rua e andar no trânsito. Você vai perceber. As pessoas estão nervosas, estão ansiosas. O ser humano faz loucuras. Aqui nessa cidade, não é tão grande, agora há pouco ainda ali, um sujeito que deu uma briga de trânsito e um saiu perseguindo o outro de forma desvairada, de forma louca, até que bateu no muro, se arrebentou. Eu fico pensando, o que é isso? Isso é doideira, né? Isso é loucura. Então, nós vivemos um mundo em que a saúde, nos seus diferentes sentidos, na sua abrangência, não está de acordo com a natureza holística do ser humano, não está equilibrada. O pastor citou sobre hábito, sobre o ser humano ser um ser moral. O que o ser humano precisa para criar hábitos bons? O que ele faria? Meu velho pai, tem uma expressão. Quando a água bate num determinado lugar do corpo, o sujeito aprende a nadar. Então, para criar um hábito saudável, nesse caso, a gente precisa ter consciência daquilo que estamos matando. Então, a primeira questão é o reconhecimento. Eu tenho um parente que, infelizmente, é alcoólatra. Eu tenho conversado com ele, ignorado com ele. Isso há muito tempo. Mas o sujeito não muda. Por que ele não muda? Não muda o seu hábito. O hábito dele é ir para um boteco e beber cachaça. E depois chegar valente em casa. Esse é o hábito dele. Que é pernicioso, está matando ele. Ele tem 46, 48 anos e tem cara de 65. Então, mas ele sempre diz, não, a hora que eu quiser parar, eu paro. Ou seja, ele é um orgulhoso, é um obtuso orgulhoso. Ele acha que ele vai conseguir, mas ele não está trabalhando para se conscientizar que aquilo o está matando e que a partir dali ele pode começar a ter hábitos diferentes e saudáveis. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. O segundo passo é começar a fazer, mesmo que você não goste. Tem certas coisas que a gente faz que a gente não gosta, mas que são boas para a gente. Não é verdade? Com certeza. Comer quiabo não é muito bom, mas é saudável. Você pode comer, entendeu? Então tem uma série de coisas que seria interessante fazer. Eu não conheço outro caminho para criar um hábito do que fazer. Aprende-se a nadar nadando. Entendeu? Então, o indivíduo precisa primeiro ter consciência, segundo ele tem que começar a fazer, mesmo que ele não goste. Mas com o tempo ele vai entender que aquilo é para o bem dele, para a felicidade dele, para a tranquilidade dele, para a estabilização da vida dele.
Entendeu? Com E certeza. aí entra, nós somos religiosos, né? Entra a oração. Né? Também não adianta eu orar e pedir a Deus que me ajude a ter uma vida melhor, ter uma família melhor, ter um casamento melhor, ter uma saúde melhor, se eu também não faço a minha parte. Então, eu diria assim, a oração é fundamental nesse caso, porque ela vai confirmar o desejo meu de mudar, de entender que aquilo está me matando e que eu preciso crescer nesse sentido. De conscientização e assim, eu creio, professor, humildade. Certo? A oração, vai para o céu por falta de humildade. a oração seria o meio pelo qual ele vai buscar poder para conseguir realizar aquilo que, mesmo que ele tenha reconhecido, ele não consegue. Ok. Então, dando sequência, então, ao nosso bate-papo, hoje nós percebemos muitas pessoas sofrendo por causa de depressão. E existe um doutor, que o nome dele é David, e ele claramente, ele diz assim, 75% dos pacientes internados em hospitais com doenças físicas sofrem dessas enfermidades que têm raiz em problemas emocionais, relacionados à culpa e à falta de perdão. E ele diz mais, ele fez uma pesquisa que diz que essas pessoas se punem a si mesmas porque elas não conseguem lidar com isso. Imaginemos então, se 75% das pessoas hoje nos hospitais estão lá por uma questão de culpa e perdão, como resolver isso? Esse é um dos assuntos mais importantes, mas ao mesmo tempo mais sensíveis. E aí, como cristãos, nós temos a solução. A palavra de Deus nos fala da solução. O perdão que recebemos de Deus, que precisamos, que necessitamos e somos obrigados a repartir com o mundo. E isso vai dar a nós saúde física, mental e espiritual. Nada melhor do que o perdão. Mas aí, se você me permite, estamos falando de perdão, e é um tema que eu acho que é extremamente relevante nesse contexto, por isso você cita muito bem essa questão, as pessoas estão sofrendo emocionalmente, e isso se reflete no aspecto físico, por falta de perdão, por não poder perdoar, porque nós temos geralmente uma noção muito romântica do perdão. Você precisa declarar o perdão. O resto você deixa com Deus. Deus vai transformar a sua mente, a sua vida, os seus sentimentos, aqueles ódios que você tem, aquelas raivas que você tem. Você deve declarar o perdão. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem. Uma declaração de Jesus. Assim também, você deve perdoar aqueles que fez mal, você deve declarar. Porque se você não fizer isso, você nunca vai fazer. Você só vai dificultar mais as coisas. Você vai endurecer o seu coração ainda mais. Então, aquela velha história das pessoas assim, eu perdoo, mas não esqueço. Né? Mas a verdade é que existem pessoas que perdoam e não esquecem. E existem pessoas que esquecem, mas não perdoam. Por isso que eu digo que o perdão tem que ser uma declaração. De você dizer, eu perdoo. E aí você vai pedir a Deus para lhe dar força, para tirar aquela raiva que você tem dentro de você. E Deus faz isso. Agora, enquanto eu não fizer isso, não dar esse passo, Deus também não vai fazer. Eu preciso permitir. O que é a oração? A oração é entrega. A oração é submissão. Porque Deus respeita o meu livre-arbítrio. Então, quando eu oro e peço, eu digo assim, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não consigo. Aí Deus vem no meu socorro. Porque aí o meu livre-arbítrio foi quebrado. Eu disse, Deus, vem agir. Porque esse livre-arbítrio meu aqui quer matar o camarada. Mas, porque o Senhor nos ensinou a perdoar, eu estou perdoando esse sujeito. E Deus faz uma obra maravilhosa. Eu tenho tido experiências com pessoas que passam por isso. E com o passar do tempo, elas têm um equilíbrio. Elas ainda lembram da maldade que a pessoa fez a elas, mas elas não lembram mais com raiva, com ódio, com vontade de matar. O pecado está aí. Agora, você lembrar de algo que alguém lhe fez mal, não é pecado. O que você não pode é criar
estar com ódio, com raiva e querer matar aquela pessoa, ou ficar sofrendo, como diz aí o médico, e estar em depressão por conta disso. É claro que nem toda depressão vem disso, mas a gente sabe que uma boa parte dela pode vir desse problema. Dentro desse aspecto que o pastor muito bem citou, eu gosto muito de uma frase que diz assim: se você perdoou, você lembra, mas isso não vai influenciar como você vai tratar a pessoa. Você vai continuar a tratar a pessoa bem, corretamente, ajudá-la, mesmo lembrando do mal que ela lhe fez. Isso é perdão. E o perdão vai dar para você paz, tranquilidade e vai me dar lucidez para não cair nessa envergonhice que o cara lhe trouxe antes também. Porque alguns acham que perdoar, quer dizer, ele me devia, ele não me pagou, ele negou a conta, ele me traiu, certo? Sim. Ele é malandro, ele é sem vergonha, ele é canalha, certo? E eu devo perdoar? Bom, ele precisa me pagar, porque juridicamente ele vai ter que me pagar. Mas eu devo perdoar esse sujeito? Claro que devo perdoar. Isso quer dizer que eu vou ser bobo e cair de novo e emprestar dinheiro para ele? Absolutamente não. De jeito nenhum. Então, o perdão dá a você calma, paz e lhe dá também lucidez. E ajuda você a viver bem essa tal vida plena que nós estamos discutindo aqui. A vida vai ser abundante. Claro. Dando sequência, neste mundo de angústia, o que a Bíblia pode trazer para nós uma vida abundante? Temos aqui alguns textos, por exemplo, Lamentações de Jeremias 3:21. Lá diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Na sequência ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Eu gosto muito dessa parte, porque ele fala trazer, né? É como se você estivesse fazendo um exercício, né? Eu estou triste, estou chateado, estou magoado. Traga à mente isso, né? Mas o que mais o pastor teria aí para nos brindar aí com esta questão da vida abundante? Se eu estou em angústia, o que mais eu poderia pensar para ajudar aqueles que nos escutam, a gente mesmo, nesse aspecto? Na minha mente é Mateus 9:28, todos nós que estáis cansados, não falando de saúde hoje, eu creio que uma das piores coisas que temos hoje é esse estresse. Vai gerar depressão, ansiedade. Então, quando você tem essa consciência que entrega, você sabe que não importa o que está ao seu redor, você está em paz. Temos vida em todos nós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele disse que isso não é de graça, ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo. Isso quer dizer, nós agora trocamos de dono. Nós agora não somos mais escravos da ansiedade, nós não somos mais escravos do pecado, do diabo, do mal, mas nós somos escravos, na verdade, servos do amor, da paz, da prosperidade, da salvação, do perdão em Jesus Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele diz assim: eu sou manso e humilde. Nós mudamos de senhorio do pecado para o senhorio de Jesus Cristo. Ou carrega o fardo do mundo, ou carrega o fardo de Jesus. Exato. Você faz uma escolha. Você não tem escolha por uma terceira opção. Né? É por isso que João 17:3 diz assim, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo quem és. É só em Jesus, nos seus ensinos, na sua palavra. Claro, nós temos que tomar cuidado, porque hoje há uma religiosidade onde há um Cristo diluído por aí. Né? Ele é amor, ele é de amor. Não, ele muda a minha vida. Como eu disse, eu continuo obedecendo. Só que eu não obedeço mais ao pecado, ao diabo, à morte, à depressão. Eu agora obedeço ao amor, paz, prosperidade material, espiritual. Eu tenho agora uma nova vida e, acima de tudo, eu tenho uma perspectiva de futuro. Eu sei que eu ainda estou nesse mundo. Enquanto estou nesse mundo, estou sujeito à morte, estou sujeito às doenças, estou sujeito aos problemas. Mas a minha perspectiva é que isso aí é passageiro. Logo ali Jesus vem e eu falei, essa é a perspectiva dela.
Uma coisa que dá em muitas pessoas desespero, eles perdem a saúde e gera muita ansiedade, é a questão de futuro. Tem gente que não dorme à noite. O que vai acontecer amanhã? Será que o meu patrão vai me mandar embora? Vai me despedir? Será que eu vou perder o dinheiro que eu tenho? Fiz uma aplicação? Eu vou perder esse negócio todo? Sofre antes da coisa acontecer. E não acontece muitas vezes. Então, às Exatamente. vezes a gente se preocupa muito com coisas que não aconteceram e não vão acontecer. São imaginárias. Então, esse é um dos problemas da gente. Então, quando eu estou com Jesus, eu também tenho essa perspectiva. Né? Romanos fala, né? Quer vivamos, quer morramos, estamos com quem? Com o Senhor. Então, nós temos essa tranquilidade de que o nosso futuro eterno está garantido. Isso dá estabilidade para a gente. Um dos grandes problemas que nós percebemos com essa questão de depressão, de falta de perdão, de culpa, é a pessoa pensar que ela não tem valor. Autoestima. Qual é o valor de uma vida, pastor? O valor é aquilo que Deus atribuiu a este ser que é o ser humano. Você toma um vaso, ele é vago, ele não é nada. Agora, o que tem dentro dele é que lhe dá qualidade, valor e durabilidade. Você coloca uma joia de ouro ali, aquele vaso passa a ser precioso. Assim somos nós. Nós somos barro. Se você diluir o ser humano, você vai fazer uns pregos, coisas da natureza, né, da química. Então você vai fazer uns pregos, barras de sabão, um montão de outras coisas assim. Mas nós não somos sólidos. Nós temos dignidade que o Criador nos deu. Isso que faz toda a diferença entre você acreditar em Deus como Criador e acreditar que o homem veio por uma evolução, evoluiu de formas mais primitivas. Isso faz toda a diferença. Então, eu creio que foi Deus que me criou. E quando Ele me criou, Ele disse assim, eu fiz a forma e joguei fora. Ou seja, você é o único no universo. Não é que você tem um DNA. Né? Então, e esse Deus disse assim, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem e a semelhança da divindade. Então, quer dizer que eu sou parecido com Deus. Embora o pecado tenha deslustrado essa imagem. No entanto, então, isso dá para mim valor e dignidade. Eu não evoluí de formas mais primitivas. Eu não vim do protozoário, da ameba. Mas eu sou alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Apesar do meu pecado, Deus me ama, tanto é que Ele deu o seu Filho para morrer. Não existe expressão mais linda de que nós valemos muito. Valemos por causa do nosso Criador. Exatamente. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Mas eu gostaria de lembrar você que está assistindo, se você gostou, coloque o seu comentário, escreva seu comentário para que a gente possa saber e possa melhorar. Mas também, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de chamar seus amigos, convidar amigos, alguém que esteja sofrendo, para assistir. E nessa finalização, nós estaremos perguntando ao pastor Moisés qual o conselho que ele deixaria para você que está aí nos assistindo. O meu conselho é um conselho que eu tenho falado para muita gente. Faça de Jesus Cristo o primeiro, o último e tudo em sua vida, para que você de fato alcance a vida plena que Ele quer nos dar. Uma vida melhor aqui. Já começa aqui, o céu começa aqui. O Evangelho de João deixa claro que a vida eterna começa agora, quando aceitamos a Cristo. Mas muito mais Ele quer nos dar na vida além, que é a vida eterna. Então, aceite Jesus, viva para Ele, e você será a pessoa mais feliz. Muito obrigado, pastor Moisés, novamente por ter vindo, por conversar conosco aqui, por trazer essas orientações. E eu gostaria de lhe pedir que finalizasse o podcast com uma oração. Filho de Deus, nosso Pai Celestial, foi um privilégio estar aqui durante esses minutos, conversando sobre assuntos do momento, sobre a Tua Palavra, sobre os Teus conselhos,
que nos orientam na direção de uma vida feliz, de uma vida plena. Nós somos assediados por muitas coisas ruins. Muitas vezes temos problemas na nossa família, em nós mesmos, temos problemas de saúde física, de saúde mental, de saúde espiritual. Mas nesse momento eu gostaria de orar, Senhor, por todos os que estão nos assistindo. Que eu possa alcançar cada pessoa com teu toque maravilhoso e miraculoso. E que o Jesus, que andou aqui fazendo bem, curando toda sorte de enfermidades, possa estar tocando também, como médico dos médicos, a vida das pessoas que agora nos assistem. E que durante esses dias possamos estudar, entender e, ao mesmo tempo, praticar os bons atos, os bons princípios que regem uma boa saúde, uma saúde plena, e que um dia estejamos com Jesus no lar que Ele está nos preparando e então vivamos para sempre. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite.